A paz do Senhor. Amém? A paz do Senhor, todo mundo acordado? Amém. Nós estamos hoje em mais um culto de missões. Acho que já puderam perceber. E o tema do nosso culto hoje é fidelidade no anúncio do Evangelho. E que o Senhor possa falar mais uma vez aos nossos corações. Mas mais do que falar, que possamos ter coragem e disposição para ouvir e obedecer à voz dele. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer por mais um dia na tua presença. Estamos reunidos, ó Pai querido, como congregação aqui, para juntos adorarmos o nome do Senhor. Glorificar o teu nome, ó Pai. Em um só Espírito, em um só amor, ó Pai querido, em unidade. Receba, Pai, o nosso louvor a Ti neste momento. E que a Tua voz, ó Pai querido, seja um motivo de estarmos aqui. Que a Tua voz possa nos atrair cada dia mais para perto de Ti. E que este culto e cada vez que reunimos aqui, possamos ter mudança de vida, mudança de atitude, mudança, Pai querido, em nossos corações, para que possamos alcançar, ó Pai querido, a perfeição do serviço em Ti, ó Pai. Em Ti, ó Deus, nós podemos todas as coisas, ó Pai. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Fique de pé, abra a tua Bíblia. Abra a tua Bíblia em João 3. João 3, a partir do versículo 5. Amém? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vamos ler juntos esse versículo 8? O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Pode se assentar. Como em cada culto eu tenho o costume de dizer isso, Deus sempre nos surpreende. Eu sempre pergunto para Deus o que o Senhor quer de nós. E eu tive um dia uma visão com esses balões. Todo aquele que é nascido do Espírito recebe o sopro do Espírito e vai aonde Deus quer. É difícil entender a profundidade do Evangelho, a fidelidade de missões, sem ser nascido do Espírito. Nós precisamos ter a disposição de ser lançados aonde o Espírito mandar, assim como esses balões. E em cada balão desse, você pode ver um missionário, uma base, uma junta de missões. Em alguns deles você pode ver, e você? Será que nós estamos dispostos a ser levados para onde Deus quer? Será que estamos com os ouvidos
abertos, com os sentidos atentos, para atender o sopro do Espírito, para irmos aonde Ele quiser. E às vezes nem precisa ir para longe. Às vezes tem pessoas que não conseguem ser nem testemunhas do amor do Senhor, testemunha desse Evangelho. Quem dirá ouvir o sopro do Espírito? Assim como o vento que é invisível, o Espírito Santo é invisível, mas ele nos dá um comando. Esses missionários já ouviram e já sentiram o sopro do Espírito. E estão assim, olha, sem algo firme, sem estar firme, sem estar com os pés no chão, mas voando ou indo, melhor indo, para onde o Espírito quer. Que essa disposição possa estar no nosso coração. Eu pensando no que Deus poderia falar conosco, eu estive em uma conferência em 2010, e uma preletora contou algo que eu nunca vou esquecer. Ela disse que ela foi pregar em Curitiba, e quando ela estava saindo do aeroporto, a caminho da igreja, ela olhou para o lado da janela, assim, para o lado de fora, e ela viu um mar dourado. Diz ela que era um campo de trigo. Diz ela que era até onde a vista dela perdia. E ela pediu o motorista para parar. E ele parou, os irmãos pararam com ela. E ela, nossa, que lindo, eu nunca tinha visto uma plantação de trigo. E ele disse para ela, vamos agachar. E eles agacharam. E diz ela que o trigo dançava, à medida que o vento soprava. Para onde o vento ia, o trigo mexia. Mas diz ela que ao agachar, ela pôde perceber que alguns ramos ficavam de pé. Alguns ramos ficavam de pé. E ele disse assim para ela, está vendo esses ramos que estão de pé? Este é o joio. Joio não se dobra com o vento. Só o trigo se dobra com o vento. Que essa palavra nessa noite possa falar ao seu coração. Deixa o vento do Espírito te soprar. Seja para mudar de vida, seja para ser testemunha, seja para assumir verdadeiramente a missão que Ele tem para cada um de nós. Isso não é só para o departamento de missões, isso não é para um grupo pequeno, isso não é só para os missionários. É para todo que é nascido de novo. Quem é nascido de novo, ouve a voz do Espírito e sabe o que Deus quer. Feche seus olhos. Sopra, vento do Espírito. Sopra. Sopra. Que nós possamos tirar os nossos alicerces, ó Pai, e nos aprofundar em Ti. Que possamos criar raízes em Ti e sermos guiados pelo vento do Espírito, Pai. Seja onde for. Queremos ser fiéis, ó Pai querido, à Tua palavra. Queremos ser fiéis ao Teu Evangelho. Queremos ser fiéis, ó Pai, ao Teu amor. Te amamos, ó Espírito, te amamos, Deus. E se somos nascidos de novo, nós queremos estar em Ti, sabendo de tudo que o Senhor quer para nós. Fala em cada coração. Fala, Pai querido, a cada um que entrou aqui. Não é eu que estou falando, é o Senhor. Fala. Fala, Pai. Aleluias. Amém. A programação da igreja essa semana continuará a mesma. Vocês vão pegar neste panfleto aqui, ali atrás. A tarde da bênção amanhã, às 15 horas, a partir das 15 horas.
E a partir das 8 horas da manhã, as irmãs já estarão aqui orando, consagrando as suas vidas. Quem puder vir e participar, tá? Seja bem-vindo. Na segunda, às 19h30, com o departamento de homens, teremos a palavra de fé e a oração segunda, quarta e sexta pela manhã, né, pastor? De 7 às 8. Que o Senhor possa falar ao teu coração. Seja participante do reino. Seja fiel ao Senhor. Amém? Gostaria de chamar a Rose? Cadê a Rose? A paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Hoje eu vim falar um pouquinho do trabalho missionário que o Senhor me chamou para fazer com as crianças. E não é um trabalho fácil, mas com o Senhor, a cada dia nós somos aí capacitados, né, a fazer a obra do Senhor. Eu tenho apenas 5 minutos. Daqui a pouco eu vou apresentar esse pequeno missionário. Grande, né, Luiz? Não é pequeno, não. Pequeno só no tamanho, que está aqui ao meu lado. Mas no Salmo 78, versículo 4, diz o seguinte: contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. É isso que o Projeto Abrace tem feito nos abrigos. Contado as maravilhas do Senhor aos pequeninos. Hoje nós visitamos um abrigo. E neste abrigo nós vamos todas as quartas-feiras e ali nós cantamos, nós contamos histórias, nós falamos da salvação do Senhor para as crianças e elas se rendem aos pés de Jesus. Este aqui é o Luiz. O Luiz morava em um abrigo, né, Luiz? E vou deixar ele mesmo contar e ele vai contar para vocês qual a diferença que o Projeto Abrace fez na vida dele. Né, como ele é grato ao Senhor por nós termos chegado até ali. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Meu nome é Luiz e eu vim falar do trabalho da tia Rose, que todas as quartas ela ia lá no abrigo visitar a gente, falar do amor de Deus para a gente. E era bom, Luiz? Era bom, ótimo. E ela cuidava da gente, punha a gente para dormir. Hoje eu já morei 1 ano e meio lá. Hoje eu já fui embora para minha família. Moro com a minha mãe e com a minha avó e meus 6 irmãos. E já aceitei Jesus como meu único Salvador. E frequento a igreja perto da minha casa. E eu quero agradecer ao Senhor pela vitória, pelo tudo que Ele tem feito. E meu sonho é ser pastor. Glória a Deus. Pode ficar aqui pertinho de mim. Um outro testemunho, né, foi de uma criança de 5 anos. Hoje ela já foi adotada, o nome dela é Adria. E um dia uma tia estava na sala, no quarto, orando para ele. Ele falou assim: tia, hoje não é você quem vai orar por mim. Eu que vou orar e você vai repetir. E a oração dele tocou muito nessa tia e ela anotou essa oração. E eu gostaria de ler para vocês aqui hoje. Oração de uma criança do abrigo. Ela orava dessa forma: Senhor Deus, abençoa minha família, minhas irmãzinhas, os moradores de rua. Abençoa também que eu não sinta medo, que eu não veja aquela sombra na janela. Abençoa tudo que eu tenho, Senhor. Abençoa as tias que vêm aqui abraçar e beijar a gente. Abençoa a comida e a água. Abençoa as nossas roupinhas, os nossos amigos. Abençoa as tias que contam histórias para a gente dormir e nos fazem carinho, passando a mão no nosso rostinho, na nossa cabeça. Abençoa os filhos das tias também. Agradeço por aquelas pessoas que trazem balas, pipocas, brinquedos para nós.
Agradeço também, Senhor, por pessoas que brincam com a gente e colocam a gente no colo. Abençoa a minha vida e que eu tenha uma noite sonhando com seus anjinhos. Em nome de Jesus. O recado que eu quero deixar, a alerta que eu quero deixar para a igreja. A gente quase não vê, pelo menos eu já tenho uns 3 anos que eu estou nesse abrigo. E é raro ver uma família cristã indo ali abraçar uma criança, adotar essa criança por um final de semana, passear com essa criança. O que a gente tem visto entrar dentro dos abrigos são as lésbicas e os homossexuais, adotando as crianças, pegando as crianças para passar um final de semana. Então, eu gostaria de deixar essa alerta, porque Deus tem colocado as crianças no nosso meio. E nós estamos dormindo ao lado das crianças e não estamos apacentando as crianças. Que você possa pensar nisso, que você possa se despertar. E para o ano de 2015, você se planejar e colocar no seu projeto de vida. Eu vou abençoar uma criança. Eu tenho certeza, se você trouxer uma criança para a sua casa no final de semana, você será muito mais abençoado do que esta criança. Então fica aí esse apelo. Quem quiser participar do projeto Abrace, pode me procurar depois do culto, que nós podemos estar aí conversando, né? E marcando a sua ida ali ao abrigo. Amém. Vamos, neste momento, então, seguir adorando ao Senhor, dando a Ele louvores e honras, porque o Senhor é digno de receber a nossa adoração. Hoje também é o domingo de primícias. Louvamos a Deus pela contribuição dos irmãos. Certamente vidas e famílias serão abençoadas. Paz do Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé. E que o Senhor possa continuar nos abençoando e falando aos nossos corações, como Ele tem falado desde o início. Ele usou a cada um para falar, desde o testemunho dessas crianças, a abertura que a Waslene fez, a palavra que a Rose leu. E nós vamos continuar, prosseguir adorando ao Senhor, porque não há nada melhor e mais agradável do que estar em comunhão e adorando ao Senhor. E durante essa semana, o Senhor me mostrou a palavra bíblica que Ele queria para esse louvor de hoje. E eu queria ler com os irmãos, não precisa abrir. Está no Salmo 40, a partir do verso 5, fala: Senhor, meu Senhor, são muitas as maravilhas que tem feito para nós. Os seus planos são perfeitos. Ninguém pode ser comparado ao Senhor. Gostaria de anunciar ao mundo as suas grandes obras, mas elas são numerosas demais. O que o Senhor deseja do seu povo não são sacrifícios e ofertas. O Senhor não deseja sacrifícios e ofertas, mas ouvidos prontos a obedecer a sua voz. Por isso eu disse: aqui estou, conforme está escrito no livro. Minha maior alegria é fazer a sua vontade, ó meu Deus. A sua lei está gravada no meu coração. Anuncio a todo o povo as boas notícias de justiça. Não fico calado. E o Senhor sabe disso. Sabe muito bem. Não guardo só para mim essas boas notícias. Anuncio em alto e bom som a sua fidelidade e a sua salvação. Não escondo do povo a sua graça e a sua verdade. E nessa hora, querido, isso só complementa o que a Waslene leu, o que todos vêm lendo, e que você possa adorar o Senhor, assim como está escrito aqui, que você possa abrir o seu coração para ouvir aquilo que o Senhor nos traz, aquilo que o Senhor nos manda, aquilo que o Senhor dá para a gente de presente, que é poder anunciar as boas novas do Senhor. Que nós possamos ter o nosso coração aberto para ouvir a voz do nosso Deus. Aleluia. As boas novas
Senhor, para cumprir o teu querer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor e declarando a Ele a nossa fidelidade, assim como o tema é fidelidade ao Senhor da Seara. Esse tema, durante esse período desse ano de missões, foi todo esse. Fidelidade ao Senhor da Seara. Que possamos ser fiéis ao Senhor. E ser fiel ao Senhor não é fácil, querido. Porque muitas vezes nós teremos que enfrentar grandes lutas e grandes batalhas. Mas é nessa hora que o Senhor estende a mão sobre nós e cuida. Porque Ele é fiel conosco. Deus de Israel, eu sei que eu não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, mesmo diante da morte, prefiro ser fiel. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas, debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia. Na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado,
possamos ser fiéis ao Senhor. Mas não apenas, Senhor, dizendo que nós iremos te adorar, mas que possamos ser fiéis no cumprimento da tua palavra, Senhor. Assim como pessoas, Pai, que têm dado as suas vidas por amor de Ti, porque entenderam o quanto vale a pena viver e fazer a Tua vontade, porque entenderam o quanto vale a pena ser guiados pelo vento do Teu Espírito. Pessoas que fizeram, Senhor, um verdadeiro voto diante de Ti, declarando que lealdade ao Senhor é tudo, declarando que será somente do Senhor. Oh, Jesus, que possamos fazer esse voto com o Senhor. Ser fiéis, fiéis. Te dou minha fidelidade, entrego tudo a Ti, meu Rei. Um voto que o mundo nunca entenderá. Lealdade a Ele é tudo. Te dou minha fidelidade, entrego tudo a Ti, meu Rei. Um voto que o mundo nunca entenderá. Lealdade a Ele é tudo.
Você que pode, declare isso bem forte ao Senhor. Eu serei teu e tu serás meu. Somente você que pode. Eu serei teu e tu serás meu. Te entrego tudo, meu amado. Eu serei teu, tu serás meu. Te entrego tudo, meu amado. Eu serei teu e tu serás meu. Te entrego tudo, meu amado. E eu serei teu e tu serás meu. Te entrego tudo, meu amado. É necessário que nós façamos aquilo que o Senhor nos ordenou. Para que pessoas que nós amamos, que muitas vezes estão longe dos caminhos do Senhor, através das nossas atitudes, da nossa forma de ser, venham conhecer esse amor de Cristo. Que possamos ter essa fidelidade com o Senhor, porque todos necessitam desse amor do Senhor. Querido, antes de passar para a próxima canção, eu gostaria que os irmãos se sentassem, para a gente saber se tem alguma pessoa que nos visita nessa noite. Tem algum visitante que está aqui pela primeira vez, segunda, terceira vez? Se tiver, se coloque de pé para que a igreja possa te conhecer. Amém. Temos alguns irmãos. Sejam bem-vindos. Que vocês tenham liberdade aqui na casa do Senhor. Que vocês sempre voltem. Que vocês possam sentir aquilo que nós sentimos na presença do Senhor, que é o maravilhoso amor dele. Vamos adorar o Senhor com mais uma canção e declarar que o Senhor, Ele tem poder para sarar a nação, tem poder para curar essa nação, salvar essa nação. E declarar com fé, como um ato profético. Ele não só tem poder, como vai salvar. De um Deus que
Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Graça e paz, queridos. Nós tivemos esse fim de semana, quinta, sexta e sábado, um seminário muito edificante, Vida, Missão e Escritos de Paulo. E quem estava ministrando, pastor José Carlos, da Igreja de Brasília, Núcleo Bandeirantes. Ele está conosco ainda hoje, então nós não podemos deixar de sugar um pouquinho mais dele, né? Então, queremos recebê-lo, um grande amigo que nós temos. Por favor, nosso ex-presidente, né? Agora ele é só arcebispo. Falamos ontem aí, né? Foi presidente da nossa convenção durante 3 mandatos e agora ele está descansando, está só pastoreando e presidindo lá o STEB, que é o nosso seminário. E andando pelo Brasil afora, passeando, né? Seja bem-vindo, Deus abençoe. Ele ficou devendo no ano passado, não pôde vir, passou mal, quase visitou Jesus, mas não visitou. E está conosco, Deus permitiu estar conosco. Fique à vontade, pastor, Deus abençoe. Oi, gente, graça e paz. Eu já agradeci na quinta para o pessoal que estava aqui no seminário, mas quero agradecer a toda a igreja pelas orações. Eu sei que vocês oraram por mim. De fato, em outubro do ano passado, eu passei o mês inteiro praticamente no hospital. Eu fiz uma cirurgia, aquela que todo mundo nega que fez, eu fiz cirurgia de hemorroida. E aí peguei infecção hospitalar, fiquei 15 dias, meus rins tiveram falência, né? Então os rins pararam, uma sepsemia aguda, e calma, não precisa fazer, não doeu nada não, gente, foi só o rim parou, negócio tranquilo. E aí eu fui parar, fiquei na UTI uma semana, fui para o quarto uma semana, voltei para casa 2 dias, no terceiro eu senti que alguma coisa estava estranha, voltei para o hospital, outra semana de UTI, aí mais 10 dias de internação e saí zeradinho, né? Tudo que eu tinha que fazer de exame já fiz, graças a Deus estou bem. Foi de fato uma infecção hospitalar que pode acontecer. Estava falando com o pastor Wagner, uma bactéria sem cérebro pode te matar. Então, para quem se acha alguma coisa, tome cuidado, né? Uma bactéria sem cérebro e a festinha familiar que ela faz dentro de você pode complicar a sua vida. Mas eu agradeço a Deus, porque Deus ainda me deu um tempo mais aqui com a minha família, com a igreja, com vocês, e espero de fato continuar servindo o Senhor com alegria. Eu achava que não era algo tão grave, embora os médicos sempre falam, isso é perigoso, tal, né? Mas a gente acha que o médico está sempre se protegendo. Se alguma coisa der errado, ele vai dizer, eu avisei, né? Mas de fato depois eu vim a saber, o quadro era delicado, mas com tanta oração, Deus resolveu me dar mais um tempinho por aqui. A nossa igreja lá em Brasília vai bem, graças a Deus, minha família vai bem, e para mim é sempre uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. Tenta achar esse som aí, meu filho, que essa microfonia está me matando aqui. Para mim é muito bom estar com vocês. Eu aprendi a gostar de vocês, aprendi a respeitar a igreja de vocês, o ministério, o trabalho que vocês desenvolvem nessa cidade. Tenho carinho já por conta do relacionamento com alguns de vocês. E, de certa forma, nós somos igrejas irmãs no espírito missionário, na intenção de cumprir fielmente a nossa missão, de modo que eu venho para cá para aprender com vocês, para ser abençoado por vocês também e compartilhar um pouco daquilo que a gente vem recebendo de Deus. Eu gosto da palavra de Deus, gosto da Bíblia, gosto de conversar sobre a Bíblia, gosto de Elcimar, gosto do Wagner, gosto de vocês todos, e que bom que a gente pôde voltar esse ano aqui para estar com vocês. Amém? Bom, eu confesso que eu fico cheio de coisas aqui para falar, já que o tema é fidelidade, eu estou meio inclinado aqui
desafiar um pouco vocês a pensarmos sobre o que é ser fiel. Quando a gente se casa, a gente ouve do pastor aqueles conselhos. Olha, ser fiel, né? Só um. O mundo tem 3,5 bilhões de homens e 3,5 bilhões de mulheres. Tudo bem que 1/5 disso é chinês, né? E um outro bom tanto disso é indiano, né? 1 bilhão de indianos e 1 bilhão e 300 milhões de chineses. Então, a maior parte está do lado de lá. Mas, quando a gente se casa, a gente, de meio de 3,5 bilhões, escolhe um, ou uma, né? Espero que todos os homens escolham uma, e que todas as mulheres continuem escolhendo um, que é assim que o negócio tem que ser, tá bom? E a fidelidade significa, portanto, esta dedicação exclusiva. Foi isso que nós cantamos, não é? Minha adoração é exclusivamente tua. Mas a nossa vida é composta de muitos elementos. Embora a gente sempre priorize a nossa relação com Deus, embora nós sempre digamos que o Senhor vem em primeiro lugar, a nossa dedicação de tempo já indica que as coisas não são bem assim. A gente passa a maior parte do tempo falando acerca de Deus, trabalhando para nós mesmos, e de vez em quando a gente conversa com Deus, e de vez em quando a gente trabalha para Ele. Mas é assim mesmo, não pode ser diferente. E aí algumas pessoas nós admiramos, porque parece que elas dedicam mais tempo a Deus do que nós dedicamos. Parece que elas abrem mão de família, abrem mão de carreira, abrem mão de casa própria, e vão fazer algumas coisas que nós não temos coragem de fazer. E então eles são os nossos heróis, eles são aquelas pessoas que parecem ser melhores do que nós, porque tiveram mais coragem, mais ousadia, mais entrega. Eu duvido que alguém aqui vai dizer assim, não, pastor, eu estou satisfeito com a minha vida de oração. Eu acho que eu oro o tanto que eu deveria orar. A maior parte de nós vai dizer, eu queria orar mais. Duvido que alguém vai dizer, não, pastor, eu estou satisfeito, eu estou lendo mais a Bíblia do que eu preciso. Eu estou frequentando mais cultos do que eu deveria. Eu estou pregando mais o Evangelho do que eu deveria. Eu estou fazendo mais do que eu deveria. Estou até com lucro. Minha conta está credora lá no céu. Ninguém diz isso. Nós vamos dizer, eu podia estar fazendo mais, eu podia estar evangelizando mais, eu queria estar adorando com mais intensidade, eu queria estar me dedicando mais ao meu ministério na música, eu queria ser um pastor melhor, eu queria ser um marido melhor, eu queria ser um pai melhor, eu queria ser uma mãe melhor, eu queria ser um filho melhor. Todos nós nos sentimos, em geral, devendo alguma coisa para Deus. Se for assim, nós estamos numa crise, porque achamos que não somos tão fiéis quanto deveríamos ser. Então, ser fiel talvez não deva ser para nós um fardo, nesse sentido de eu preciso ser mais, fazer mais. Talvez nós devamos olhar para as Escrituras e encontrarmos o que de fato Deus entende ser a nossa fidelidade. Fidelidade tem a ver com fé, tem a ver com confiança. Na língua grega, fiel e aquele que tem fé são coisas muito parecidas. Fiel é aquele que tem fé. Fiel é aquele que é confiável. Aquele que recebe uma incumbência e cumpre, mas também aquele que recebe uma palavra e crê. Ser fiel, portanto, é primeiramente um ato de fé. É uma escolha de fé. E ser fiel significa permanecer nessa escolha. Embora dificilmente a gente vá conseguir fazer tudo aquilo que a gente gostaria de fazer
do jeito que a gente gostaria de fazer. Nós somos assim como profissionais, nós somos assim como estudantes, nós somos assim no relacionamento social, no relacionamento familiar. Nós gostaríamos de ser melhores do que somos, mas existe um sonho, existe um ideal e existe um real. Vamos olhar para um homem que é talvez uma referência importante para nós, o apóstolo Pedro. No capítulo 16 de Mateus, nós temos um texto clássico, muito conhecido, em que Pedro é elogiado por Jesus, porque cheio do Espírito Santo faz uma declaração de fato profética e encantadora. Mateus 16, verso 15. Jesus, conversando com seus discípulos, faz uma pergunta. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém. Esse Pedro era um pescador comum, que vocês sabem, lá nas margens do lago da Galileia, recebeu um convite pessoal de Jesus para tornar-se um dos seus discípulos. Vem e segue-me. Pedro deixou as suas redes, deixou a pesca, num dia, inclusive, que ele tinha sido muito bem sucedido, tinha pego muitos peixes, ele foi então convidado a deixar aquela vida para trás e passar a seguir a Jesus de tempo integral. Para onde Jesus fosse, Pedro estaria com ele. Pedro matriculou-se na escola permanente de Jesus e, juntamente com outros colegas e outras pessoas, passou a viver o tempo todo próximo de Jesus para aprender tudo o que fosse possível dele. Eu imagino que todos nós gostaríamos de ter uma oportunidade como essa. Gostaríamos de ter sido um deles, menos Judas, né? Para andarmos coladinho com Jesus o tempo todo. Nós gostaríamos de ser um dos 11. Aquele 12º deixa para lá. De qualquer forma, Pedro teve uma experiência única. E em dado momento, única não, né? Porque vocês eram 11, não foi única, foi de um grupo. Foi uma experiência de poucos. Mas se nesse momento aqui da conversa, quando Jesus está falando com eles sobre as opiniões dos outros, se Pedro pode apresentar uma percepção espiritual, se Pedro pode dizer, eu creio, eu entendi, eu acredito que tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus diz a ele, que feliz você é, Pedro. Você recebeu uma revelação de Deus. Você recebeu uma iluminação do Espírito Santo. E por conta de você ter descoberto isso, de você agora saber disso, eu vou usar você, Pedro, como uma das pedras fundamentais desta igreja que eu estou edificando. Eu estou construindo um edifício. Eu estou formando um povo. E você, Pedro, vai ser um dos instrumentos que eu vou usar. E aí, de uma forma simbólica, Jesus dá para ele uma espécie de chave. E até hoje todo mundo acha que Pedro é o porteiro do céu. Só entra quem estiver na lista de Pedro, não é? Mas esta chave não é da portaria lá de cima. Esta é como se fosse um poder, uma autoridade para estar entre o céu e a terra, exercendo uma espécie de sacerdócio. O que você ligar na terra, será ligado no céu. O
que você desligar na terra, está desligado no céu. Você vai exercer um papel sacerdotal. Esse Pedro é um homem simples, mas que recebeu uma revelação especial. Todos nós podemos receber, e eu creio que aqui todos nós recebemos essa revelação. Todos nós que estamos aqui cremos que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho do Deus vivo, que Jesus é o Salvador do mundo, que Jesus é a resposta de Deus para a humanidade que estava perdida, que Jesus é a esperança de vida e de vida eterna, que Jesus é a nossa certeza de salvação, que Jesus é a nossa vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno, e Ele que venceu o diabo nos fortalece em todas as nossas lutas. Nós temos esta fé. Mas esse mesmo Pedro, assim como nós, lá adiante, no mesmo evangelho, podemos usar o texto de Mateus capítulo 26, teve o seu momento em que a sua fidelidade foi testada. Estava se aproximando o momento de Jesus ser preso, depois de algumas horas ele seria crucificado. Jesus está preparando os discípulos para aquele momento difícil e diz a eles, Mateus 26, 31, Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Pedro foi o líder, mas todo mundo embarcou na mesma canoa. Os outros 10, Judas já tinha saído para preparar a traição. Ora, todos nós conhecemos essa história. Sabemos que depois, quando Jesus foi preso, enquanto Jesus era julgado, Pedro, por 3 vezes, como Jesus anunciou, negou que conhecia Jesus. De fato, a gente gosta de elogiar Pedro, mas o texto que a gente mais comenta sobre ele foi o dia que ele negou. Porque ele causa um grande alívio para nós. Já que Pedro negou Jesus, poxa vida, ele era Pedro. Se até ele negou Jesus, eu de vez em quando também apresento uma certa fraqueza. E é verdade. Pedro não gostaria de ter negado Jesus. Ele disse: se preciso, eu vou contigo até a morte. Ele acreditava que tinha força, que tinha coragem, que estava preparado para enfrentar qualquer tipo de desafio ao lado de Jesus. Mas ele ignorava o fato de que o conselho, ou melhor dizendo, a expressão que Jesus usou foi: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Ele estava pronto para estar ao lado de Jesus enquanto Jesus estivesse ali, firme, vencedor, vitorioso, cheio de autoridade. Se aparece um encapetado, bem encapetado, que ninguém segura, Jesus fala: como é que você chama? Legião, somos muitos, pode sair. Todo mundo, não vai ficar ninguém. É fácil você estar do lado de Jesus. Chega alguém leproso, Jesus purifica. Chega um paralítico, Jesus cura. Chega um mudo, Jesus bota ele falando. Jesus resolvia todos os problemas. Não tem pão, multiplica. Tempestade, Jesus acalma. Não tem peixe, Jesus sabe onde eles estão. Eu queria esse milagre de vez em quando nas pescarias, rapaz.
De vez em quando eu queria ver Jesus lá na pescaria, só para ele falar, lança o anzol mais ali. Até para pegar peixe com moeda dentro, Jesus providenciava. Pedro estava acostumado a ver Jesus resolvendo todos os problemas. Então dizer, eu estou contigo, é fácil, quando Jesus está ali resolvendo os problemas. Mas quando ele viu Jesus, uma expressão só da Bíblia, né? Manietado, Jesus dominado, Jesus amarrado, Jesus sendo levado de um lado para o outro pelos guardas, a coragem de Pedro foi para o espaço, acabou. Mas essa era a hora da tentação, tanto para Jesus, como para os seus discípulos. Era o dia mau, era o dia difícil. E a nossa fidelidade não é provada quando tudo vai bem. A nossa fidelidade, a nossa fé é provada quando as coisas não acontecem como a gente imagina. Quando a gente adoece, e a gente não sabe se Deus vai nos curar ou se Deus vai nos levar. Quando o ladrão chega e, em vez de roubar a casa do vizinho, e a gente fala, obrigado, Senhor, porque a minha casa está guardada, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua direita, mas eu não serei atingido, aleluia! E aí um dia você descobre que 1000 não caíram do teu lado, 10.000 não caíram à tua direita, e pum, você foi atingido. Foi o seu carro que sumiu no estacionamento do shopping. E aí você fica pensando, onde estava o Senhor que não me livrou? E alguém cheio de fé vai te dizer, calma, irmão, Deus tem uma bênção melhor para você. Deixou levar aquele carro velho, porque vai chegar um carro novo. Sempre tem um otimista nessas situações, né? Não murmura, irmão, não murmura que se esta porta fechou, vai abrir uma porta maior. Os crentes sempre acham uma resposta, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa se foi isso que Paulo quis dizer, mas nesse contexto agora resolve o meu problema. Então, foi mal, mas vai ficar bom. A nossa fidelidade, a nossa confiança em Deus é testada nos momentos difíceis. Nos momentos em que aparentemente Deus não está muito disposto a resolver os nossos problemas. Quando a gente ora e o céu é de bronze, parece que a oração bate e volta. O silêncio de Deus perturba. E inconformado com o silêncio de Deus, nós começamos então a procurar diversas pessoas e oportunidades para que Deus fale conosco. E aí o crente abre a Bíblia, põe o dedo lá e fala, ainda não, Senhor. E aí ele vai, não é isso. E aí ele vai na casa da irmã, e a irmã profetiza, e vai na casa, e vai lá no Mundial, e vai lá no Universal, e vai lá, não sei, no Escambau, e vai procurando tudo que tem, né? Ele vai procurando um lugar onde Deus fale com ele. Não sei nem se isso é palavrão, acho que não, né? Espero que não seja. Tanto tempo que eu não falava essa expressão, voltei à minha adolescência agora. É que rimou, ficou legal, né? Procurando um lugar onde Deus fale com ele. E o silêncio de Deus nos perturba. Deus não fala com a gente. Mas talvez seja exatamente o teste da nossa fidelidade. Se conseguimos permanecer com Deus no deserto, se conseguimos permanecer com Deus no vale. Vocês conhecem aquela história dos 4 irmãos que se encontraram lá na pastelaria, e aí um chegou para o outro e falou assim, irmão, como é que está a batalha? Prova, vale. O quarto, deserto. O pasteleiro perguntou, o que vocês estão conversando? Mistério.
Só crente entende essas coisas. Não sei se eles entenderam aqui, né? Desculpa, tradutor. Mas traduzir piada deve ser bem difícil. Existem aqueles momentos da vida em que nós somos testados, nós somos provados. Deus fica em silêncio, Deus não responde. E aí a gente começa a ouvir um monte de vozes e nenhuma delas nos dá a segurança de ser a voz de Deus. E nós que nos sentíamos seguros, nós que dizíamos, mais ou menos como cantamos aqui, eu vou a qualquer lugar, eu enfrento qualquer situação, eu estou aí, não vou deixar de te louvar. Aqueles hinos da Cassiane, né? Está doendo, louve, está sofrendo, louve, está gemendo, louve. É fácil de mandar os outros fazer. Mas como é difícil a gente viver estas coisas. Já repararam que esses hinos são sempre assim? Triunfalistas, o milagre vai chegar. Hoje o teu milagre vai chegar. E se não for hoje? Você vai continuar cantando? Eu vou crer, não vou duvidar. É bacana a gente cantar essas coisas. Mas e se o milagre não chega? Já pensou, aquele pastor que você ama, que é o homem de Deus, que você acredita na oração dele, você chega lá na igreja para receber a oração dele, a mulher dele vai lá na frente, irmãos, olhem pelo meu marido, ele está lá no hospital, estou com medo dele morrer. Aí você fala, eu vim aqui para ele orar por mim, agora sou eu que estou orando por ele, mas é o que acontece. Por isso que a gente não confia no homem, a gente confia em Deus. Pedro não negou a Jesus porque ele não era fiel. Pedro não negou a Jesus porque ele era fraco. Pedro não negou a Jesus porque ele não tinha recebido ainda a capacitação do Espírito Santo. Pedro negou a Jesus porque ele era humano e porque ele estava passando por um momento extremamente difícil. Porque Jesus, a quem ele seguiu durante 3 anos e meio, possivelmente, estava vivendo uma situação que ele nunca havia imaginado. Ele que confiava na segurança que Jesus lhe trazia, não entendeu por que estavam acontecendo aquelas coisas com Jesus. E então, numa situação totalmente nova, ele se escondeu na negativa. E é interessante que Mateus registra 3 respostas diferentes. Só no Evangelho de Mateus acontece isso. A primeira vez que Pedro é inquirido, a resposta dele para a pessoa, você era um discípulo de Jesus, você andava com ele, ele fala, não sei do que você está falando. Não estou entendendo o que você está falando. Na segunda vez ele fala, não sei de quem você está falando. Vai mais ou menos num artigo indefinido. Mas a terceira vez ele fala, não conheço tal homem. Aí ele afundou o pé na lama mesmo, porque aí ele negou definitivamente a Jesus. Não sei o que você está falando, não sei de quem você está falando, e por fim, eu não conheço Jesus. Ele foi se aprofundando. Mas a beleza é o relato que Lucas faz, e só Lucas registra isso, que quando ele nega a Jesus, o galo canta. E diz o texto em Lucas, que Jesus olhou diretamente para Pedro. Jesus tinha marcado um horário com Pedro. Jesus deixou um sinal. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Quando o galo cantou, Jesus se lembrou de quem? De Pedro. E Jesus se preocupou consigo. Jesus ficou pensando, cadê aquele traidor? Cadê? Eu avisei ele, eu falei para ele que ele era um fraco, que ele era um frouxo, que ele era um infiel, que ele era um covarde. Não. O texto indica que Jesus procurou a Jesus num sentido de preocupação, de cuidado. E Pedro percebeu Jesus olhando para ele. Só Pedro poderia contar essa história.
Eles trocaram os olhares e então Pedro chorou. Nós não somos tão fiéis como gostaríamos de ser. Nós podemos, embora não devamos, nós podemos falhar de vez em quando. Não é bom que isso aconteça. E nem devemos nos esforçar para isso. Mas se acontecer, não se desespere. Jesus ainda olha para você com amor. Jesus ainda te procura, não para te condenar, mas para te restaurar, para te levantar. E nós conhecemos o final do Evangelho de João, o diálogo tão paterno e cuidadoso de Jesus com Pedro, levando-o a afirmar 3 vezes que o amava. Para empatar o jogo, você me negou 3 vezes, agora você me declara amor 3 vezes e fica tudo certo. Daqui para frente, cuida das minhas ovelhas, faz a tua missão, cumpre o teu trabalho. Pedro não foi um homem perfeito daí para frente. Ele cometeu outros deslizes, a Bíblia aponta alguns, mas eu não estou aqui para falar mal dele. O importante é que Pedro se levantou e continuou servindo a Jesus. Ser fiel não é ser infalível. Ser fiel é acreditar em Deus. Mesmo apesar das nossas falhas, o amor dele continua o mesmo. Vocês cantam aquela música, Teu Amor Não Falha? Tem uma outra música bonita que fala, se estou de pé, se eu estou forte, tu me amas. Mas se eu estou caído, se eu estou fraco, tu não deixas de me amar. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Não depende da sua perfeição, não depende da sua fidelidade, depende da fidelidade de Deus. Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você, porque Ele é fiel a si mesmo, Ele é generoso, Ele é gracioso. Ser fiel a Deus deve ser um alvo, deve ser uma meta. Eu diria que deve ser, no nosso caso, um estilo de vida. Ser fiel a Deus é uma decisão que a gente toma. Ser fiel a Deus é uma postura, é uma atitude, é um jeito de ser, é um jeito de fazer escolhas, é um jeito de tomar decisões, é uma maneira de viver. Mas isso não significa que nós conseguiremos sempre ser quem gostaríamos de ser, fazer o que gostaríamos de fazer, conquistar o que gostaríamos de conquistar. Devemos confiar na fidelidade de Deus, na graça de Deus, no amor de Deus. E quando cairmos, Ele nos levantará. E quando formos fracos, Ele nos fortalecerá. E se viermos até mesmo a pecar, o que não é próprio dos santos e dos cristãos, se viermos a pecar, ainda assim, Ele poderá nos perdoar e nos restaurar. Procure andar em fidelidade. Assim como todo marido aqui se esforça para ser um marido fiel, como toda esposa se esforça para ser uma esposa fiel, como nós filhos temos fidelidade com os nossos pais que cuidaram de nós, e nós pais temos fidelidade e compromisso em cuidar dos nossos filhos, vamos ter uma vida fiel com Deus, entendendo que nas nossas imperfeições, o amor do Senhor nos suprirá, nos sustentará. E Ele é poderoso para nos resgatar, nos levantar e nos guardar. Confia no Senhor. Embora você, como eu, não faça tudo o que gostaria de fazer, confia que Deus sempre fará aquilo que prometeu fazer. E no dia de Cristo, Ele nos levantará e nos levará para a sua glória. No dia de Cristo, nós seremos como Ele é. No dia de Cristo, nós estaremos juntos com aquela multidão, de vestes brancas, palmas nas mãos, dizendo que chegamos lá, porque fomos purificados, fomos lavados no sangue do Cordeiro de Deus. Amém? Convido você a orar.
Senhor, eu e meus irmãos não somos nem melhores nem piores do que Pedro e os teus discípulos daqueles dias. Vivemos a mesma humanidade, temos as mesmas paixões, os mesmos medos, as mesmas fragilidades, mas queremos ter também as mesmas experiências de glória. Queremos conhecer o teu poder, queremos conhecer a tua graça, queremos conhecer a mão do Senhor que é poderosa para livrar. E queremos aprender a confiar no Senhor. Eu me lembro agora de Sadraque, Mesaque e Abdenego, sob a ameaça da fornalha, que ousaram dizer a Nabucodonosor: se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se não quiser nos livrar, Ele não nos livrará. Mas nós não nos curvaremos diante de qualquer outro ídolo. Que nós possamos dizer algo parecido com isso. Se o Senhor quiser nos curar, nós testemunharemos o teu poder. Se o Senhor quiser nos livrar do malfeitor, se o Senhor quiser fazer prosperar a nossa vida financeira e qualquer outro aspecto da nossa existência, o Senhor é poderoso para fazê-lo. Mas se o Senhor resolver não fazer por algum motivo que só o Senhor compete, nós não nos levantaremos contra o Senhor. Nós não te abandonaremos, Senhor. Nós não daremos as costas ao Senhor quando tivermos perdas, quando passarmos por dores, quando formos afligidos. Porque no mundo teremos aflições. O Senhor já nos preparou para elas. E que elas nos façam mais fortes, que elas nos façam mais fiéis, que elas nos tornem mais humanos, mais fraternos, mais solidários uns aos outros, mais compreensivos, mais pacientes. Que as tribulações produzam em nós paciência, e esta paciência traga as experiências, e estas experiências nos tragam a esperança, Senhor. E assim sejamos fiéis, no pouco e no muito. Sejamos fiéis em toda e qualquer circunstância que a vida nos apresentar. Que nos lembremos de homens e mulheres que foram melhores do que nós. Homens dos quais o mundo não era digno, mas que enfrentaram a fome, enfrentaram a nudez, enfrentaram a espada, enfrentaram os cárceres, enfrentaram sofrimentos indizíveis. Se eles passaram por tais coisas, porque nós não podemos passar? Ajuda-nos a nos lembrarmos de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que em seu sacrifício se entregou por nós. E assim que a nossa vida, ainda que experimentada pelo fogo, possa ser aprovada, purificados como a prata, purificados como ouro, no meio da tribulação, mas fiéis ao Senhor, até que Ele venha. Agradecemos pela Tua provisão, pela Tua boa mão, pela Tua graça e favor. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Pastor Wagner. Aleluia. Estamos encerrando. Queremos agradecer ao pastor Zé Carlos por esses dias que esteve conosco. E que você saia daqui nessa noite convicto de que Deus tem uma missão para você. E que para que essa missão seja cumprida, requer de sua parte fidelidade. Seja fiel ao Senhor. Aproxime-se do Senhor e da vontade do Senhor para a sua vida. Ali à porta, os pastores estão ali. Você vai receber o boletim informativo desta semana. Depois de ler, passe para alguém, doe para alguém, leve para o trabalho, leve para algum vizinho, para que eles possam também ter a oportunidade de ler esta mensagem. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te dê uma semana de paz. Abençoe a sua família, o seu trabalho, em nome de Jesus.
Amém. Vá na paz, cumprimente pelo menos 5 pessoas. Diga, meu irmão, graça e paz. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana de vitória. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo